Ô, Renatinho, você que é um cara que analisa muito o desempenho individual de jogadores, trabalha muito com esses dados, estatísticas. Como é que você viu o jogo do Richarlison, cara? Porque o Richarlison está sendo muito elogiado, não só pela final dele, mas pelas semifinais também, né? Contra o Bodo Glimt, na ausência do Son, ele pegou a titularidade, foi mantido para a decisão. Tá certo que o Son não estava 100%, mas ele é um cara que tá jogando mais recuado, né? O Solanke vira ali o atacante, ele vira meio que um beirada, uma linha de três ali atrás do Solanke, ele tá sempre ganhando vaga e parece que voltou à boa forma, né? O Richarlison, inclusive, aparecendo na pré-lista do Ancelotti, como a gente imaginava já aqui no MFM, falávamos sobre isso, é um dos jogadores que mais jogou com o Ancelotti, brasileiros, né? Desde o tempo do Everton lá, era muito querido pelo Ancelotti. Bom, vamos lá. Primeiro que eu acho que é muito legal vê-lo em campo de novo, vê-lo feliz, vê-lo saudável, porque o jogo que ele fez ontem exigia muito dele fisicamente, exigia que ele estivesse saudável. O jogo do Richarlison ontem, ele traz uma discussão bem legal. Se você for nos principais sites de estatística, ele não tem uma nota que chama atenção. Você fala, ó, Os fez números um. são horríveis, né? Uhum. Exatamente. Você olha, ele não se destaca em nada, ele está ali numa média e tal, não chama atenção em nada. Só que o jogo dele, pelo que foi a partida, foi muito importante. Ele foi um cara que foi muito importante em composições, em pressionar, em fechar a linha de passe, em subida de pressão. Ele fez um jogo, eu acho, muito operário, um jogo invisível, não é um jogo que você destaca, você vai falar uma das grandes atuações do Richard. Longe disso, a gente sabe que ele é um jogador que pode entregar mais. Mas assim, eu acho que ele comprou a ideia do que foi o jogo, ele entregou o que o jogo pedia. Eu estou muito com o Marcelo, o jogo pedia era isso, era entrega, era determinação, era um nível de concentração muito alto, porque realmente o jogo do Tottenham não se desenvolveu. Apesar de ser um time que quer ficar com a bola, que tentou a temporada inteira fazer isso, não foi. Foi para a final para ganhar. Sabe aquele papo de final você ganha? Jogar você pensa depois? Acho que o Tottenham foi muito nesse sentido. E eu acho que o Richarlison, dentro dessa engrenagem, foi muito importante. Acho que ele fez um grande jogo no sentido de um soldado. Você entrega a missão, ele vai lá, cumpre, e foi o que ele fez. Mas eu fico muito feliz de ele estar em campo de novo, de ele estar saudável, porque assim, se ele não estivesse bem fisicamente, ele não faria o jogo que ele fez. Acho que Tem isso ficou uma, muito claro. Ele deixou tudo, se impôs muito. Essa nova função também é um negócio que a gente tem que precisar olhar também, porque eu entendo utilizá-lo com um Solanke, mas assim, eu acho que foi um cara que foi muito importante, mas foi um jogador invisível dentro do jogo. Para os números, para quem normalmente olha com bola, sem bola, ele fez um jogo gigante. E a gente levar em conta que a média de um jogador ficar com a bola no jogo é muito pequena, você joga muito mais sem a bola do que com a bola. Ele fez um grande jogo. Então, os números do Richarlison, eu peguei aqui para ver os números do Opta, né? Sim. Eu acho que talvez seja o balizador mais comum que se tem utilizado hoje. 39 ações com a bola, 22 bolas perdidas. Richarlison perdeu mais das metades das bolas que ele tocou. Tentou 15 passes e acertou 6. Acertou 40% dos passes, 3 deles para trás. Um drible de 5 que ele tentou, 4 duelos de 13. O que ele tem de positivo são 5 recuperações de posse de bola. É isso que o Renato falou, né? O jogo dele sem bola, de entrega e tal. Então foi um belo jogo de um volante, de um defensor, de um roubador de É. bolas, mas Uhum. precisa de mais. Assim, se a gente está pensando lista de seleção, está faltando um 9. Ontem ele jogou bem aberto pela esquerda, né? Ele nem foi esse jogador tão atrás do Solanke e tal. O Sarr jogou mais por ali. Se a gente está pensando no atacante, ontem o Richarlison não foi. Ele fez o que o jogo pedia, ele teve entrega defensiva, ele correu bastante, ele se entregou. Tecnicamente não está dando, vou deixar tudo que minhas pernas puderem deixar em campo, né? Se o que a cabeça quer fazer, o jogo não deixa, vou fazer o que as pernas precisam que faça. Mas o jogo dele com bola ontem foi bem abaixo de que um atacante de seleção brasileira precisa fazer. A galera no chat aqui tá indo também. Inclusive, Otávio, pensando em Ah, seleção, acho que não é o momento. De verdade. Acho que tem muita gente na frente e é o que eu falei. Entregou o que precisava o jogo, mas aí é o que o Marcelo disse, um bom volante. Acho que uhum. deixou a parte dele.
mas em seleção acho que tem bastante gente na frente hoje. Apesar de a gente não ter uma unanimidade como 9, eu acho que tem jogadores na É. frente dele. Não, concordo demais, mas tem esse fator Ancelotti, né, Tati? Que de É. repente pode ir num homem de confiança ali. A gente não sabe exatamente qual foi o teor profundo da conversa dele lá com o Rodrigo Caetano, com o Juan, se ele vai poder, de repente, ter mais pulso nas decisões e bater o pé, né? Não, eu quero o cara que eu confio, mas isso joga a favor do Richarlison, né? Não, com certeza. A melhor temporada da carreira do Richarlison é a última temporada do Ancelotti no Everton, né? Em relação a números, é a que é a melhor, a melhor temporada do Richarlison desde que ele chegou na Europa. Eu acho que nessa primeira lista do Ancelotti, eu acho que ele vai levar alguns nomes de confiança, mas eu acho que ele também vai levar em consideração o balizador do momento do cara, né? Por exemplo, Casemiro. Casemiro é um cara de Uhum. confiança do Ancelotti, que tá. Ontem o United não fez um bom jogo, mas que tá voltando a viver um grande momento, está em boa fase. Então, o argumento é um cara de minha confiança, mas ele tá em boa fase. Eu tenho muita curiosidade para saber como vai ser essa lista do Ancelotti, porque eu acho que tem alguns jogadores que ele ainda não tem um conhecimento total de como é Uhum. que jogam e onde ele vai poder utilizar. E por isso que alguns jogadores de conhecimento dele, que ele já confia, que ele já sabe o que pode entregar, estão nessa pré-lista, mas eu não sei se vão estar na lista final. A questão do Endrick estar lesionado e não estar disponível para a lista final, que eu acho que ele estaria, pelo ponto de a gente vem trazendo aqui, né, que na minha opinião o Endrick deveria ser um cara que deveria estar no ciclo Copa, até porque talvez a próxima não seja a grande Copa dele, mas ele é um cara que deve estar nos ciclos de Copa do Mundo daqui para frente. E a gente Uhum. não tem um grande 9. Eu não sei qual vai ser a decisão do Ancelotti em relação a isso. Acho que meio que os jogadores que vão jogar ele tem na cabeça, porque talvez seja os que ele conheça mais. Mas os jogadores que ele vai levar para compor esse grande elenco aí, tem muitos que ele não conhece 100%. E eu acho que ou ele acredita no que a CBF vai falar para ele, vai levar para ele, ou ele vai nos caras que ele tem confiança. Acho que com a lesão do Endrick, talvez seja para a gente entender um ponto de quem é que vai estar nesse lugar aí. Se vai ser um cara que o Ancelotti conhece ou se vai ser um cara que talvez ele não conhece, mas que ele acredite na palavra de quem fez a observação para ele, né? Então eu tenho curiosidade para ver isso aí. Então Ô, o Tati, Richarlison, para mim, ele tá aí, cara. Ele está É. aí. Ele tá na pré-lista, sim. ele tá aí. O Anthony apareceu na pré-lista, a gente falava aqui, né, pô, jogadores que estão jogando bem em La Liga, é o caso do Anthony, É, o Ancelotti está sim. vendo de perto. Jogadores que atuam no futebol italiano, ele naturalmente acompanha a Série A pra caramba, também provavelmente vão ser chamados. E jogadores que ele conhece, né? Que já foram treinados por ele, caso do Richarlison, ou que são treinados por ele. Otávio, até saindo até um pouquinho indo para esse lado sobre o Hendrick, aproveitar que a Tati está aqui, que é uma dúvida que eu tenho muito de como enxergam o Hendrick na Espanha com relação à posição. Porque assim, eu tenho uma leitura de que o Hendrick ainda precisa achar a posição dele. O Hendrick, eu acho que ele é mais 9, acho que o Real Madrid o vê como 9, mas o Hendrick não é um jogador de beirada, e a melhor fase do Hendrick foi jogando com outro atacante, como um segundo no Palmeiras, um pouco mais pela direita. Eu tenho comigo que o Hendrick ainda é um jogador que precisa achar a real posição dele. Se isso é discutido na Espanha, se não é, se vem como 9 e acabou, e se algum momento pensam em emprestá-lo para ter realmente minutos, porque eu também vejo que para o Hendrick, a gente pensar ele na seleção firmemente, acho que ele é um cara que ele precisa ter minutos, ele está numa fase da carreira que ele precisa ter minutos. Por mais que ele termine a temporada com um pouco mais de moral e ele foi construindo esses minutos por mérito dele, nenhuma chance de ele ser emprestado, enfim, eu acho que seria positivo para ele, eu não acho que seria nenhum demérito. Nesse momento, não, tá? Não se fala em empréstimo, até porque vai chegar um novo técnico que vai ter que decidir Sim. como é que o Real Madrid vai jogar na próxima temporada, uma temporada que termina com uma Copa do Mundo, na qual muito provavelmente o rodízio de jogadores vai ter que ser muito maior do que foi nessa temporada para os caras chegarem bem na Copa do Mundo. Isso vai ser relevante. Não se fala em empréstimo do Endrick nesse momento. E a posição inicialmente o Real Madrid vê ele como um 9, mas o Ancelotti já estava tendo a tendência em colocar ele pelo lado direito do campo, como, digamos, jogar com dois atacantes, que o Real Madrid terminou a temporada assim, ele jogando pelo lado direito. Então, vamos ver para onde vai o desenrolar aí com a chegada do Xabi Alonso. Essa discussão do 9 aqui, ó, galera do chat tá empolvorosa, tá? Primeiro sobre o Richarlison, o Saul mandou.
Richarlison jogou bem de lateral, falando sobre a função defensiva que ele cumpriu, né? O HQZ já discordou, disse que Richarlison jogou bem demais. O Guilherme Lima, sei lá, não vejo futebol nesse Richarlison, mano. E o José Couto falando, Richarlison foi marcador. O Batman Rocks disse, pelo menos o Richarlison joga na seleção. Quem seria o 9 de vocês, cara? Porque, assim, muita gente falando aqui de Pedro, de Yuri Alberto, que são jogadores que o Ancelotti certamente não conhece profundamente, né? E a gente tem essa carência aí do 9 que, pô, a gente vive falando disso. Tem algum 9 que sai na frente, na opinião de vocês, hoje? Eu acho que Pedro, embora até alguns jogos do Flamengo ele não comece jogando, né? Semana passada assisti Flamengo e LDU. O Felipe Luiz optou por um ataque mais móvel, porque a LDU ia se fechar muito, né? Para tirar uma referência de ataque. Mas Pedro, simplesmente porque os últimos anos ele fez muito gol. Nada mais do que isso. É a posição mais carente da seleção hoje. Por mais que tenha carências nas laterais, posição mais carente, onde se decide o jogo, um grande goleador, a gente não tem. O Ancelotti conseguiu montar um Real Madrid sem 9, com Vini e com Rodrigo. Eu acho que essa é a tendência, Marcelo. Numa dessas, se não tem, não usa. Curioso para ver também a relação do Ancelotti com o Rodrigo, né? Não sei como é que estava no final de temporada, os últimos jogos o Rodrigo não participou. Eu não sei se isso tem que ser levado para a seleção, né? Talvez o que aconteceu no Real Madrid tem que ficar no Real Madrid e depois abrir uma nova conta para todo mundo na seleção brasileira. Mas quando ele perdeu o Benzema, ele fez um time mais goleador no ano seguinte, sem o 9, e os 37 gols, entre gols e assistência, que o Benzema tinha na temporada anterior, ele transformou o Bellingham em um jogador de 36 gols. Não sei se na seleção ele consegue fazer isso com outro, não tem o Bellingham, é tudo sempre diferente, mas que ele consegue jogar sem centroavantes e colocando 2 atacantes de ponta mais perto do gol entre eles, ele consegue, e talvez o caminho seja esse. Essa é uma boa notícia, eu tenho essa né? impressão também. Eu tenho essa impressão também. Eu acho que Vinícius, Rodrigo e Rafinha sustentando um pouco mais o meio. Acho que um cara que vai ganhar espaço além do Casemiro é o Ederson, da Atalanta. Não só por ser jogador de Série A, mas por ser um jogador que o Real Madrid andava de olho, era um cara que ele gostava e ele apontava. Eu acho que ele vai para um meio mais físico. Mas eu acho também que, inevitavelmente, o Pedro estará nos convocados. Eu acho que o Pedro, em questão da posição de ter um jogador característico, porque o Pedro não pode não ser o jogador dos sonhos à unanimidade, mas ele é o cara mais 9, mais característico mesmo de 9. O Endrick não é esse cara, o próprio João Pedro, que é um jogador que eu gosto, por vezes joga atrás do Elber, que joga como um segundo atacante, um meio atacante. O Cunha não é mais esse jogador também, né? Também não, o Cunha que tá indo pro United. Vamos ver o que vai acontecer com o Cunha, pelo amor de Deus. Agora como é que tava bem, tá indo pro United. Mas o Cunha é um jogador que eu acho que tem que estar, mas o Ancelotti não tem ninguém realmente que é aquela figura do 9, o cara de área. E esse cara é o Pedro. Acho que o Pedro tipo assim, estará na o Verratti convocação. é argentino? Não, é argentino, mas vamos calmar, né? Só o artilheiro do Brasil no ano apenas. Fica aqui a informação. Eu acho que por estilo de jogo e pelos 9 que o Ancelotti costuma gostar, eu acho que se o Pedro tá bem, ele vai gostar muito do Pedro. Eu acho que vai ser o estilo preferido, assim, dele. E aí vamos ver como é que ele vai adaptar a seleção. Mas eu acho que nesse momento, que nem ele conhece todo mundo e ele precisa fazer que a seleção funcione os 2 primeiros jogos, eu acho que o mais certo é que ele vai sem 9. Que ele vai montar um time com 2 atacantes e o Rafinha, o Rodrigo flutuando mais. Não sei como é que ele vai montar isso, Sim. mas aí eu acho que se não tem garantia de que esse 9 vai entregar. O Ancelotti poderia conhecer o Pedro da passagem dele na Itália, né? Mas o Pedro não jogou na Fiorentina, né? Porque tinha o Vlahovic lá. O Vlahovic jogava pra mas caramba. é um negócio que eu tenho falado muito no de placa, assim. Eu entendo que ele não vai conhecer o jogador de acompanhar por várias temporadas, por estar no dia a dia. Isso eu até entendo. Mas eu não consigo ver como uma desculpa um treinador do nível dele chegar numa coletiva de apresentação e falar que não conhece bem esse ou aquele jogador. Porque assim, hoje tem ferramentas que você consegue pegar o Pedro e assistir 1 hora do Pedro só cabeceando. Você coloca Pedro, cabeceamento, que é o porque é português de Portugal. Pá. Pedro, pressão. Assim,
Primeiro, que eu tenho certeza que o Ancelotti já há algum tempo tem pessoas trabalhando para ele nessa transição. Ele deve ter um relatório na mão dele, de dados e de vídeo. Olha, aqui são as características dele, tal, e tal, tal. Então, assim, eu vejo muita gente falando isso. Ah, ele não conhece. Se ele falar que ele não conhece, ele já começa muito mal. Eu não espero isso de um profissional do calibre dele, não sentar a cadeira aqui, que eu estava fazendo aqui, ó. Tem até assim, ó. Vou até Aí tu mostrar. tava jogando FM, né, o canalha? Tava, mas Tô olha, vendo mas esse- antes que eu tô tava vendo Tá no esse fazendo, teu intervalo agora, save 2-1 aí, pros ó. caras. até bati aqui. Aqui, esse sistema aqui, ó, você clica na bandeira aqui da Bolívia, você vai na Liga Boliviana e você consegue ver o zagueiro da Bolívia, do Blooming, e ver só 1 contra 1 defensivo do cara. Então, Mas, assim, ô, Renato, quando a gente fala de não conhece, é não conhecer, de não ter tido nenhum contato, né? Nem de sim, ter sido técnico e nem de ter jogado contra, né? Por sim, exemplo, sim. o Ancelotti não conhece o Marquinhos, porque ele não conhece de conhecer proximamente, porque ele nunca treinou o Marquinhos, mas ele conhece o Marquinhos. Ele estudou o Sim, é Marquinhos isso. para enfrentar o É Marquinhos isso. muitas vezes, Mas né? É eu acho nesse que ele até. conhecimento. Ele não pegou o Marquinhos, né, quando ele tava no PSG. Eu acho que Eu não. acho que, ele, Que o Marquinhos acho chega que foi Não. depois. antes, é. 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 Mas, enfim, isso Nesse eu ponto, concordo, do assim, dia a dia. de ter a familiaridade com o jogador, né? Sim. De já ter vivido o jogador. Mas isso aí, eu já te digo, os auxiliares que vão com o Ancelotti têm muito bem estudados os jogadores Sim. brasileiros e os rivais que o Brasil vai enfrentar nesses próximos É jogos. isso. Porque já há algumas semanas estão estudando muito.